Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para vocês aqui essa noite, que é tema de um livro novo que eu estou lançando, vou estar lançando no próximo ano, no final desse ano, ou no início do próximo. E o tema é coragem para recomeçar. Sabe, irmãos, o que é coragem? A coragem não é a ausência do medo, mas é uma força que nos faz vencer o medo. O corajoso é aquele que, mesmo com medo, ele decide ir adiante. Mesmo com medo, ele respira fundo, levanta a cabeça e vai. Eu sei que existem muitas pessoas que estão precisando de recomeçar algumas coisas na sua vida. E para você recomeçar, você vai precisar de superar e vencer alguns medos. Como, por exemplo, medo de se decepcionar. Tem gente que não recomeça a sua caminhada, não recomeça a sua trajetória como líder, não recomeça o chamado que Deus colocou sobre a sua vida, porque está com medo de se decepcionar novamente. Tem gente que tem medo de se envolver como se envolvia e sofrer decepção de novo. Ô irmão, é preciso que você tenha coragem para recomeçar. Existem pessoas que elas têm medo de recomeçar, elas não recomeçam porque elas têm medo de fazer alguma coisa e dar errado de novo. Porque em algum momento você começou algo na sua vida, você começou um projeto na sua vida, você começou algo que você tinha tanta expectativa de que ia dar certo e funcionar e não deu. Então hoje você fica travado e morrendo de medo de iniciar algo de novo e dar errado. É por isso precisamos de coragem para vencer o medo de decepcionar, o medo de dar errado. Terceiro medo é o medo de não aguentar a pressão. Quantas pessoas que elas estão travadas, travou tudo na vida. Travou aí o avanço profissional, travou a sua jornada ministerial, travou a sua vida com Deus. Por quê? Porque você tem medo de dar um passo a mais, de tomar uma decisão na vida e vir uma pressão sobre você que você não vai aguentar. Então você continua com a vida toda do jeito que está. Tá igual aquela música daquele pagodeiro que canta: deixa a vida me levar. Quem é que canta isso mesmo? Vocês são bons de pagode aqui, irmão, ó, tá vendo? Vocês são bons de pagode. Mas sabe, é preciso vencer esse medo de não aguentar a pressão, medo de não conseguir ir até o final e desistir no meio do caminho de novo. Então você fala assim: eu prefiro não começar do que começar e parar no meio do caminho. O que você tem que pensar é que você não vai mais parar no meio do caminho, mas recomeçar é preciso recomeçar. Porque Deus espera de nós um recomeço. Deus espera de mim, Deus espera de você recomeço. Eu acredito muito, muito que Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês aqui. Eu poderia falar sobre diversas outras coisas, mas eu acredito que Deus colocou isso em meu coração porque muitos estão precisando de recomeçar em alguma área. Então vamos para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir essa palavra? Levante a mão e diga amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. É o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Só ajeitar aqui meu telefone. Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Vamos ler então a palavra de Deus que diz assim: E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou para Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, e vá para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, pois todos os dias da sua vida, pois como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo. Em uma outra versão diz: esforça-te e seja corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Amém, até aí. Feche seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos entregar esse momento em tuas mãos, consagrar esse momento em tuas mãos. É o momento da sua palavra e nós honramos e valorizamos o Senhor e a sua palavra. Por isso pedimos em oração, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Traz resposta, direção, ensinamento, Senhor, da sua palavra, e no nome de Jesus, que a nossa vida, ela nunca mais seja a mesma depois dessa palavra. Nós oramos com fé e como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus está chamando Josué para ele recomeçar a sua caminhada. Você sabe muito bem que Moisés havia acabado de morrer. O projeto de condução do povo até a terra prometida meio que deu uma travada ali com isso. E Deus precisa chamar Josué, ter uma conversa com Josué e dizer para Josué o seguinte: ô Josué, é preciso você se levantar e recomeçar a caminhada. Eu tenho um povo sobre a sua responsabilidade e eu preciso ver esse povo chegar lá na terra que eu jurei que eles iriam chegar. Então, Josué, levante e recomece. Então, Josué, é preciso você assumir a responsabilidade que eu estou colocando sobre a sua vida, que eu estou colocando nas suas mãos, levantar e recomeçar com coragem. Você sabe, irmãos, que foi um tempo desafiador para Josué. Porque Josué, ele estava com um abalo emocional da perda do seu líder e do seu pai espiritual, que era o Moisés. Só que mesmo com abalo emocional, ele recebe uma palavra de Deus de que tinha que recomeçar. E eu acredito, irmãos, de que existem muitas pessoas que em algum momento travaram alguma coisa da vida porque foram abalados emocionalmente com alguma perda. Foram abalados emocionalmente com alguma dor, com algum sofrimento. Só que esse abalo, essa dor, essa perda que você sofreu, que você experimentou na sua vida, ela não pode te paralisar, porque Deus tem um grande projeto para você e para pessoas que estão à sua volta. Então, em nome de Jesus, tenha coragem, levante a sua cabeça e vamos junto recomeçar. Pastor, como é que eu faço? Eu sei que eu preciso recomeçar. Eu sei que eu preciso disso, mas se eu não estou conseguindo, o que eu faço para recomeçar? Eu recomeçar a minha caminhada como um líder, eu recomeçar a minha jornada ministerial, eu recomeçar com Deus da maneira como eu estava no início da minha caminhada, no meu tempo de primeiro amor. Como eu faço para isso? Bom, eu vou falar nessa mensagem algumas coisas que Deus ensinou para Josué, para que ele aplicasse, para que pudesse recomeçar, que são coisas que eu aplico na minha vida, quando eu sinto que eu estou meio travado, e eu preciso levantar recomeçando.
Então vamos ver aqui o primeiro ensinamento. O que Deus fala para Josué? O que Deus ensina para Josué para que ele pudesse recomeçar primeiro? Deus fala para Josué: Josué, esqueça a dor e o sofrimento do passado. Como assim? Deus falou para Josué já logo no versículo de número 1, ó Josué, meu servo Moisés já é morto. Vira essa página. Ó Josué, vira essa página, esqueça as dores e os sofrimentos do passado. Não deixe essas coisas ficarem amarrando você. Acontecimentos ruins que você passou na sua vida não podem interferir no resultado que Deus tem planejado para o seu futuro. Então eu preciso dizer para muitas pessoas que estão me ouvindo nessa hora: vira a página. Vire a página. Você está entendendo o que eu estou falando? Vire a página e pare de ficar remoendo isso que você sofreu. Em nome de Jesus, pare de ficar remoendo. Porque se você ficar remoendo, você nunca vai recomeçar. A sua vida vai ser uma mesmice. Você vai ficar, entra ano e sai ano na mesma coisa. É a mesma coisa. Então vira a página. Vire a página. A segunda coisa que eu vejo Deus ensinar aqui para Josué é que Josué, ele precisava vencer a vergonha e a timidez. Josué, você vai precisar de se levantar. E de se levantar com coragem, sem ser tímido, sem estar com vergonha. Você precisa de ser mais ousado, Josué, para poder recomeçar. Existem muitas pessoas que elas estão envergonhadas e tímidas, e talvez muitas estão envergonhadas e tímidas por causa dos erros que cometeram lá atrás. No caso de Josué, ele precisava de vencer a timidez, porque quem era o líder era Moisés. Então ele estava tímido ainda. Por isso que Deus dá essa injetada de ânimo nele logo no capítulo de número 1. Eu amo esse Josué capítulo 1, porque é uma injeção de ânimo em Deus no Josué meio que abalado. Você precisa superar e vencer essa timidez. Existem pessoas que elas estão tímidas porque elas cometeram algum erro e algum pecado no passado. E aí, porque você cometeu erro, porque você cometeu pecado, você está você mesmo se condenando, se autocondenando. E você não consegue recomeçar porque o espírito de acusação sobre a sua vida está grande demais. E isso está fazendo você ficar tímido. Está fazendo você ficar com medo. Sabe o que eu amo aqui a palavra de Deus? Lamentações 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Sabe o que acontece, irmão? Se eu fosse ficar travado na minha vida pelos erros que eu cometi, pelos erros que eu ainda cometo, eu não faria absolutamente nada. Porque se tem uma coisa que a gente faz todo dia é vacilar demais. Quem aqui vacila de vez em quando demais? Diga aleluia. Fala aí para o seu vizinho: irmão, você vacila, mas você é maneiro. Eu não vou ficar deixando o inimigo paralisar a minha vida pelos vacilos que eu dei, não, irmão. Eu vou contar com a graça, com a misericórdia de Deus e falar: Deus, eu errei sim, mas eu estou aqui disposto, eu recebo o seu perdão, eu estou disposto a recomeçar. Eu recebo o seu perdão, seguro na sua mão e estou decidido a começar de novo, Eu não vou deixar o inimigo destruir a minha vida com a acusação dele. Para ele não tem mais jeito, para ele acabou, não tem mais jeito nenhum. Mas para mim, para você tem jeito. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então, eu recebo dessa misericórdia. Vamos olhar grandes homens de Deus na Bíblia que erraram feio. Homens de Deus que erraram feio, como por exemplo o Davi. Você sabe o erro do Davi? Gravíssimo. Adultério,
assassinato, mentira. Só que Davi, um dia, ele decidiu recomeçar. Homens de Deus que erraram como Sansão. Errou. Deixou o orgulho tomar conta. A soberba tomou conta. Desobedeceu. Só que no finalzinho da sua vida, ele falou: Deus, ainda dá tempo para eu recomeçar. A Bíblia conta a história muito conhecida do filho pródigo, que vacilou demais, virou as costas para o seu pai, abandonou o seu pai, desonrando o seu pai, levou a parte da sua herança, gastou tudo de uma maneira muito feia. Mas um dia, quando ele está comendo comida de porco, a ficha dele cai. E eu acredito que ele respira fundo e ele fala: eu preciso voltar para a casa do pai e recomeçar a minha história. Então, quando ele chega na casa do pai, ele encontra o pai de braços abertos e dizendo: meu filho, vamos recomeçar. Por que não contar a história de Pedro? Quanto que Pedro errou? Poxa vida, Jesus deu tanta oportunidade para o Pedro, cara. Fez Pedro experimentar algo poderoso no Monte da Transfiguração. Fez milagres maravilhosos com Pedro do lado, experimentando. Chamou Pedro para andar sobre as águas e ele tem essa experiência sobrenatural. E um dia o Pedro vai cometer o erro de negar o seu mestre. Pedro errou e errou feio. Mas um dia Jesus apareceu para Pedro e deu a oportunidade para o Pedro recomeçar. O Pedro abraçou a oportunidade e se transformou em uma potência nas mãos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixa o espírito de acusação impedir você de recomeçar. Talvez você possa ter errado, e errou feio, e vacilou, e machucou sua família, e machucou sua liderança, machucou o seu pastor, machucou o seu Deus. Mas Deus dá uma chance para você recomeçar e escrever uma história diferente dessa história podre que ficou para trás. Deus dá uma chance para você. Deus dá uma chance para mim, Deus dá uma chance para todos nós. Eu só preciso de abraçar essa coragem para recomeçar, você está entendendo? Eu preciso agarrar essa oportunidade e falar: Deus, eu quero recomeçar, eu vou recomeçar. Se o Senhor tem graça e misericórdia sobre a minha vida, eu vou recomeçar. E aí, irmão, para esse recomeço acontecer, vença a timidez. Você imagine a vergonha que esses homens passaram. Você imagina a vergonha do filho pródigo de chegar em casa para o seu pai e dizer: a maior cara lavada, pai, gastei tudo e estou mal e me aceita pelo menos como um dos seus empregados. Nossa, que vergonha. Você imagina a vergonha do Davi andando no seu reinado depois que o profeta Natã confronta ele, o pecado dele aparece para todo mundo. Você imagina a vergonha do Pedro depois de ter negado Jesus, encontrar Jesus novamente e ter que olhar olho no olho de Jesus. Pois é. Só que todos esses venceram a timidez, porque não existe vergonha em recomeçar. O que é vergonhoso é você parar no lamaçal em que o inimigo preparou para você estar. Não existe vergonha em se arrepender, vergonha é continuar do mesmo jeito. Não existe vergonha de recomeçar, não existe, por isso que eles venceram essa timidez. Vergonha é você continuar com a vida do mesmo jeito que está, isso é uma vergonha. Então vença essa timidez. Acerta o que precisa acertar. Volte aonde precisa voltar. Olhe nos olhos de quem você precisa olhar e peça perdão para quem você precisa pedir.
mas recomece. Porque Deus tem uma linda história de recomeço para fazer na sua vida, para que isso seja um testemunho para muitas pessoas que um dia olharão para você. E elas vão ver você e elas vão dizer: puxa vida, ele recomeçou, eu também posso um dia recomeçar. Sabe, irmãos, nós precisamos, se queremos recomeçar, nós precisamos reforçar as nossas bases. Eu imagino quando Deus, Ele está falando aqui para Josué: Josué, pisa aí, aonde você pisar o seu pé, eu vou dar para você. Coloca o seu pé aí, firme, firme. Toda caminhada, todo projeto de recomeço, ele depende da firmeza que eu tenho nos meus pés. De ser firme, você está entendendo? Então nós precisamos avaliar como que está a firmeza dos meus pés, a firmeza das minhas bases. E aí isso passa por avaliar como que está a minha vida de oração e de intimidade com o Senhor. Porque como você quer recomeçar se você não tiver a cobertura de Deus, conforme eu falei sobre a sua vida? Como que você quer recomeçar se você não tem base, estrutura espiritual para essa história de recomeço que você precisa viver? Quer recomeçar, irmão? Valorize a partir de hoje. Já começa a colocar em prática quando você chegar em casa e fala: cara, eu não vou abrir mão de buscar a Deus, eu vou orar. Tem gente que tem mais facilidade para orar pela manhã. Eu, por exemplo, tiro a minha manhã, gosto da manhã com Deus. Tem gente que fala: não, passou a noite, todo mundo vai dormir. Não importa se é amanhã ou é à noite. Mas faça com que a sua vida de oração e a sua vida de intimidade com Deus através da palavra, ela seja diária. Isso é a sua base. Faça com que isso seja a sua base. Sabe o que é a minha base, meu irmão? A minha base é a minha família. Falei sobre isso ontem. Preciso reforçar a minha base com a minha família. Você quer recomeçar? Recomeçar a sua caminhada? Recomeçar alguma coisa que parou? Acerte com a sua família. Converse com a sua família. Talvez você vai precisar de lavar a cara para algumas coisas, mas faz isso, lave e fala bem assim: olha, eu quero recomeçar. Eu fiz tanta besteira aqui nesse ano que passou. Falei bobagem para você, minha esposa, gritei com as crianças de maneira desnecessária em casa, fiz burrada financeira, botei a nossa vida, Mas olha, me deem uma chance. Sejam a minha base como minha família, me ajudem em oração, estejam comigo, porque eu vou recomeçar. Você está entendendo? Tem a sua base na sua igreja local. A sua base, sabe, firma os seus pés na igreja local, firma. Firma, irmão. Valorize a sua igreja local, valorize a sua liderança, valorize os seus pastores, firme os seus pés aqui, firme. Porque você quer ver uma pessoa que ela inicia e para, inicia e para, inicia e para. Essa pessoa não está vinculada no corpo, não está protegida pelo ambiente do corpo. A pessoa, quando ela está nesse estágio perigoso de tudo travado na vida, você pode avaliar, ela vai se distanciando. O diabo vai fazendo ela se distanciar das coisas da igreja, ela vai afastando a cela, começava a ir frequentemente, aí ela começa, sabe, a diminuir a frequência dela, começa a diminuir a frequência da igreja, aí ela vai afastando. Não, vou dar um tempo, Como que você vai dar um tempo daquilo que tem que ser a sua base, rapaz? Como? Como que você vai dar um tempo daquilo que tem que ser a sua estrutura? Para você recomeçar. Uma vez um irmão veio falar para mim: pastor, eu preciso recomeçar o meu ministério. Para recomeçar eu preciso dar um tempo da igreja. Diga ai, ai, ai. Olha, renove a sua aliança com a sua igreja. Renova. Uma coisa muito importante que eu oriento na igreja, a que eu sirvo como pastor, eu
tem uma santa ceia de líderes, todo primeiro domingo do mês. E nessa santa ceia eu falo para eles, renovem a aliança uns com os outros. Vamos renovar a aliança aqui na igreja. Renove. Não faz isso como se fosse uma coisa qualquer, não, mas valoriza isso daí. Fala, cara, a gente tem que estar junto, vamos renovar a nossa aliança. Isso faz parte do recomeço. O que mais que eu preciso fazer? Se eu quero recomeçar, eu preciso acabar com a inconstância. Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Josué, você não pode ficar, vai lá, vai para cá, uma coisa, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai. Acabe com a inconstância. Como que você quer recomeçar se você não vencer essa inconstância sua? Decida acabar com essa inconstância, porque se tem um povo que vai te seguir, esse povo não pode ver você, em você é uma inconstância louca. Como que alguém vai seguir um líder que uma hora quer e outra hora não quer? Uma hora está espiritual demais e outra hora está carnal. Uma hora ama a igreja e outra hora mete o pau na igreja. Como é que pode isso, gente? Acaba com essa inconstância. Porque você tem um povo que você vai conduzir e vai levar lá naquela terra que um dia eu jurei que eu lhes daria. Para recomeçar, irmão, respira fundo, levanta a cabeça e fala bem assim, eu não vou ficar de maneira inconstante como eu estava nas outras coisas. Não vou parar mais no meio do caminho. Decida isso. Decida que vai ser diferente. Essa história sua de recomeço vai ser diferente. Ela precisa ser diferente. É outra coisa que eu vejo aqui. O Josué, ele precisaria de ter atitudes de alguém que iria cumprir o chamado de Deus até o final. Atitudes de alguém que de verdade quer recomeçar. Se eu quero de verdade recomeçar, eu preciso de ter atitudes de alguém que decidiu recomeçar. Não são as atitudes de alguém que parava no meio do caminho, mas são as atitudes de alguém que quer de verdade recomeçar a sua trajetória. Então Deus vai orientando ali, você vê os primeiros capítulos de Josué, Deus vai orientando como que era. Você sabe que em um momento, Josué se depara com a situação do povo que não acreditava muito na liderança dele. Josué se depara numa situação em que o povo não quer muito escutar ele. Então Deus fala para Josué, Josué, você vai fazer aqui alguns... eu vou te dar uma graça para você experimentar alguns milagres e logo, logo o povo vai te seguir. E eu vejo que existem momentos em que a voz de Deus, ela vem para nós, para poder nos dizer, fica aí, ó, firme aí, porque eu vou fazer alguns sinais, para que as pessoas possam enxergar, para que as circunstâncias à sua volta, elas possam vir em favor a você. Nós precisamos de ficar atento para essas situações que Deus vai trazendo para nós. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 24 e 25. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixem a mentira e falem a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu preciso me revestir de um homem com atitudes novas. Não dá para eu querer recomeçar com as atitudes velhas, com as coisas antigas. Se eu quero recomeçar, eu preciso recomeçar de uma nova maneira. E recomeçar de uma nova maneira é falar, não vou repetir os erros que eu cometi no passado. Não vou fazer de novo aquelas besteiras que eu fiz lá atrás. Aquelas coisas que arrumaram problemas para mim na igreja. Aquelas coisas que me esfriaram no meio dos meus irmãos. Aquelas coisas que acabou me trazendo decepção e frieza. Não vou entrar mais por esse caminho. Decida fazer diferente. E aí você vai experimentar uma história de recomeço. Uma coisa importante que nós precisamos fazer para recomeçar é de nos alimentar de
uma unção sobrenatural que vem sobre a nossa vida em momentos específicos. E eu acredito que essa conferência, ela é uma oportunidade para uma unção sobrenatural como essa. Escuta tudo o que está acontecendo. Daqui a pouco o apóstolo Ari Caetano vai estar ministrando aqui e você vai ter a oportunidade, num ambiente profético, de receber essa unção sobrenatural para que você, com toda disposição, você recomece a sua trajetória. Para que com toda disposição você recomece a sua caminhada. E aí você precisa aproveitar isso. Eu não sei se você lembra, claro que lembra, muitos aqui lembram, né? De um desenho animado que tinha do Popeye e do Brutus e da Olivia Palito. Quem lembra aqui do Popeye aqui? Quem não lembra do Popeye? Só tem gente já bem experiente nessa igreja. Aí você sabe como é que é a história do Popeye. O Popeye, ele tinha uma esposa que era muito bonita. Aliás, eu acho que não. Mas o nome da sua esposa era Olivia Palito. E ele tinha um adversário, o inimigo, que se chamava Brutus. E o Brutus ficava implicando com o Popeye. Ele implicava com a Olivia Palito. E ele ia implicando, e ele ia implicando, ele ia implicando. Até que chegava uma hora que o Popeye ficava de saco cheio. E quando o Popeye ficava de saco cheio, o que o Popeye fazia? Tirava do bolso uma lata de espinafre, abria a lata de espinafre com o dedo só, botava na sua boca e cantava uma musiquinha mais ou menos assim. Tan, 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 tan. Ah, você lembra disso aí, né? E aí ele botava aquele espinafre e crescia esse músculo, e crescia da perna e da outra perna, e ele virava no Brutus e fazia mais ou menos assim, pá! E ele ficava feliz com a Olivia Palito. Isso acontecia porque ele se alimentava do espinafre. E ele só se alimentava do espinafre onde ele chegava à conclusão de que já era, acabou, chega. Não vou deixar mais o Brutus fazer o que ele está fazendo. Eu chamo isso momento Popeye. Nós precisamos, se nós queremos recomeçar, de falar para Deus: Deus, hoje é o meu momento Popeye. Hoje é o meu dia de Popeye. Que dia é esse, irmão? É o dia em que você fica de saco cheio. É o dia em que você chegou ao limite daquilo que o inimigo está fazendo para zombar de você, para zombar da sua família, para poder zombar da sua trajetória ministerial, para zombar das lutas que você está passando. Então você diz: chega, chega. E quando você diz chega, posso aqui afirmar para você: Deus prepara dos céus um monte de anjo e fala bem assim: encha uma botija e bota espinafre de unção para todos eles tomarem. E na hora que vem esse espinafre, irmão, e a gente toma, o músculo cresce, a coragem aparece, a disposição chega. E nós precisamos dizer uma coisa: sai da frente, Satanás, porque eu vou recomeçar e recuperar tudo aquilo que um dia você me tomou. Sai da frente, porque eu vou recomeçar, e eu vou recomeçar com força total. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer e vou viver o cumprimento de todas as promessas dele para a minha vida. Aproveite, irmão. Aproveite esse ambiente. Aproveite o mover que Deus está preparando através dessa conferência. Abra sua boca e fala: Deus, manda o espinafre, porque hoje é o meu momento, Popeye. Hoje é o meu momento, Popeye. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Deus está dando uma oportunidade, uma grande oportunidade, de você dizer chega para algumas coisas que você tem vivido, e você dizer basta, e falar: Pai, eu vou recomeçar. Pai, eu vou recomeçar. Fique de pé um pouquinho.
Eu gosto muito de alguns textos na Bíblia que contam da história de homens de Deus que tiveram coragem para recomeçar. Neemias foi um deles. Você lembra o que aconteceu com Neemias? O Neemias recebe a notícia de que a sua cidade natal havia sido destruída. O Neemias, ele recebe a notícia de que a sua cidade natal foi completamente queimada. Muitas pessoas foram levadas como escravos e como prisioneiros. Aí olha só o que diz. Como sempre, eu vou descer para bater um papo com vocês. Aí olha o que a Bíblia diz, que o Neemias, ele está diante de Deus, chorando, lamentando e jejuando durante 3 dias. E aí depois de chorar 3 dias e lamentar, sabe o que Neemias faz? Ele se levanta. E ele vai até o rei, pedir autorização, para que ele pudesse reconstruir, recomeçar a história da sua cidade. E ele vai atrás desse recomeço. Sabe o que eu aprendo aqui com Neemias? De que existem momentos que nós paramos para chorar assim. Foi tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento que nós choramos. Mas chega uma hora que é preciso parar de chorar e se levantar para fazer o que precisa ser feito. E eu quero dizer para algumas pessoas aqui essa noite: a hora de chorar acabou. Para de chorar. Para de chorar e levante para fazer o que precisa ser feito. O tempo de chorar acabou. É por isso que a Bíblia diz que o nosso choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando fala de que o choro dura uma noite, é que é um período só de choro. O dia vai começar a raiar. E na hora do dia começar a raiar, é a hora de levantar e fazer o que precisa ser feito, e recuperar o que precisa ser recuperado, e agir naquilo que precisa ser tomado de agir. Para de chorar, irmão. Me ajuda aí fazendo um carinho aí no vizinho da sua direita, da sua esquerda, dando um abraço nele e fala bem assim: acabou o tempo de chorar. Fala para essa pessoa. Acabou o tempo de chorar. Para de chorar. Viu? Vocês estão ouvindo? Parou de chorar. Parou, chega. Chega de chorar, acabou. Para. Acabou. Levanta a cabeça e vamos. Sabe qual é uma outra história de recomeço linda? A Bíblia conta que Davi, escute só essa. Davi, quando ele se une ao rei Aquis para fugir de Saul, Davi estava fugindo porque Saul estava perseguindo, querendo acabar com Davi. Aí Davi, a única maneira que Davi vê de se proteger é: eu vou me juntar ao rei dos filisteus. Ele comete uma burrada, faz uma burrada. Ai, ai, ai. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. E aí quando ele comete essa burrada, ele vai junto com o seu exército e com a sua família e com as famílias do seu exército habitar em um lugar chamado Ziglag. E em função desse erro, ele acaba pagando um preço altíssimo, porque quando ele sai para a batalha, essa cidade que ele havia escolhido para acampar com os seus familiares e os seus soldados, ela é saqueada enquanto ele está na batalha. E aí levam as mulheres e as crianças como escravos, saqueiam a cidade inteirinha. E Davi, quando chega na cidade, vê aquilo lá daquele jeito. O que a Bíblia fala? Que Davi chorou até não ter mais forças. Então Davi chora. O povo que estava com Davi pensa em tacar pedra nele. Todo mundo querendo apedrejar o líder. Olha só, irmão, sabe o que eu estive pensando aqui, pastor André? Normalmente, irmão, as pessoas elas querem tacar pedra em erro que elas acabaram de alguma maneira participando. Isso acontece em casamento.
A mulher quer meter pedra no marido porque ele fez uma coisa errada. E você não fez nada, mulher? Não falou nada com esse cara na hora que ele foi fazer? Às vezes a gente toma, eu, por exemplo, eu tomo muita decisão com a minha equipe de pastores lá. E a gente que quer muito crescer, né, pastor? Às vezes a gente toma umas decisões erradas. Diga, ai, pastor Adilson. Aí deu errado, irmão. Todo mundo tem que sofrer. Vai querer atacar pedra em mim que sou o líder? Agora eu sou o líder na hora que deu errado, né? Seus engraçadinhos. Vamos todo mundo pagar o preço. Mas os caras queriam tacar pedra em Davi. Vou falar uma coisa aqui que me veio à memória. Normalmente, quem quer tacar pedra tem mais erro do que aquele que está sendo apedrejado. Quando os caras querem tacar pedra em Davi, Davi está chorando. Diz a Bíblia que Davi, ele se renova no Senhor seu Deus. Davi para de chorar e se renova. E o renovo dele foi tão grande. O espinafre, lembra do espinafre? Lembra? O espinafre dele foi tão grande que o músculo dele, eu acredito que cresce para cá e cresce para lá e tal. Que os soldados olham e falam, caraca, é o nosso líder. E Davi fala, é esse daí mesmo, estou cheio de espinafre. Quem quer vir junto comigo lutar para poder recuperar tudo? E aí levantam 400 homens. Diga aleluia. Davi parou de chorar. E ele levantou com coragem para recomeçar. E quando ele levanta com coragem para recomeçar, todo mundo que estava para poder tacar pedra nele desanimado fala, vamos junto. Meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem um monte de gente esperando, olhando a sua atitude, esperando como você vai reagir a essa situação. Se você vai continuar chorando ou se você vai se alimentar de espinafre do céu. Renova-se no Senhor seu Deus. Porque você tem um povo que está olhando para você e querem ver se você vai recomeçar para eles irem atrás ou se você vai desistir de novo no meio do caminho.